Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. O ano está passando rápido, né? Que ano esse aqui? Hoje, sexta-feira, chuvosa na Baixada Santista. Você que acompanha o programa aí em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga. Uma boa tarde para você, né? Hoje eu estou com o advogado Armando de Matos aqui, que vai abrilhantar o programa dessa sexta-feira, o último programa dessa semana, né? Mas não o último da TV Com, porque sábado e domingo passam nossas reprises às 21 horas e à 1 hora da manhã. Armando, prazer, legal você ter aceito o convite para vir aqui no programa. É um prazer enorme quando você me convida, a sua produção me convida, tenho um prazer muito grande mesmo. Hoje uma sexta-feira muito chuvosa, atípica por conta das tempestades, do mar, né? Quem passou hoje na praia de manhã percebeu que o mar está bem agitado. Um dia totalmente diferente, né? A tensão nos morros, a Defesa Civil já está muito atenta, né? Em virtude de episódios já ocorridos na nossa cidade recentemente, em fevereiro, tristes, né? Lamentáveis, muitas mortes, e no Guarujá também. Então está todo mundo aí com o cabelo em pé. Mas é um prazer estar aqui ao seu lado mais uma vez. Armando, sempre quando tem chuva, né? Nós falamos da chuva, tal, o pessoal preocupado com a entrada da cidade, que ficou realmente bonito, tal, dá para mudar de cor, viaduto, não vai ter mais aquele semáforo desinteligente na entrada da cidade e tal, mas quando deu aquele alagamento, o prefeito falou, mas depende do recurso estadual, do federal, né? Então a gente já viu que a coisa não vai ser tão simples na questão das chuvas, né? E a gente sempre fala na questão de chuvas, né? O Morro do Macaco molhado no Guarujá, morreu gente, aqui também em Santos, e aqui as pessoas que foram colaborar, a Defesa Civil, para ajudar naquele incidente que teve em fevereiro do ano passado, tal, na região aqui. Desse ano, fevereiro desse ano. Desse ano. E depois muitas pessoas pegaram o Covid ali também pela aglomeração que causou, né? Inclusive o vereador Lincoln Reis, que também ajudou lá e teve um problema de coronavírus. Realmente, muito se fala disso, mas as providências, lógico, as emergenciais são tomadas. Mas a gente vê que, por exemplo, nas palafitas de Santos eram 18 mil pessoas, 20 mil, já se fala em 26 mil, né? Então, o poder público se mostra ineficiente para não deixar as pessoas invadirem essas áreas. E era o primeiro passo, né? Não deixar invadir. Logicamente, tem que se preocupar com as famílias, tem que ter moradias e tal. Mas a primeira coisa é não deixar invadir. Porque cada vez aumenta. Aí o prefeito vai lá, meus pés, morreu, Defesa Civil e tal. E no ano seguinte acontece tudo igualzinho, depende da intensidade das chuvas, não é isso? Sim. É um problema muito sério a invasão de áreas, não só na nossa cidade, mas na região. E a culpa é exclusiva do poder público. Eu não falo desse poder público, desse prefeito ou do anterior, de vários. Nós temos verdadeiros bairros, né, que foram criados acima de palafitas, de casas que não têm um mínimo de estrutura. Elas não têm esgoto, não têm rede elétrica, não tem absolutamente nada. Um mínimo para a vida do ser humano ali em higiene e etc. Bom, e o poder público faz vistas grossas, por quê? Porque é interessante aquele curral eleitoral, essa é a verdade, Filete. Fica muito mais fácil você depois criar ali uma policlínica, você criar ali uma pequena escola e aquele curral eleitoral fica ali, você dá alguma coisinha para eles e as pessoas vão votar nesse ou naquele indivíduo. Não estou acusando o prefeito de jeito nenhum, de forma alguma. Até porque eu disse, as comunidades não nasceram na gestão do atual prefeito, né? Você vê, México 70 existe há 50 anos lá em São Vicente, que é um quinhão da cidade de São Vicente enorme. Quantas pessoas moram ali? Algumas sem a mínima condição. Primeiro ponto. O Morro do Macaco não é na gestão agora do Suma, já existe. Antigo, não é do Suma, não é do Jaime Dage, não é do Maurici Mariano. Antigo, isso é muito antigo. Mas teve um prefeito no Guarujá, quando o Guarujá era Pérola do Atlântico, a gente era pequeno, né? E que ele falou que, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas é antes do Jaime. E ele falou, se alguém puder me lembrar aqui, até o filho dele é vereador agora. Tem um sobrenome, bem característico. E ele falou, tinham 300 pessoas morando em comunidade no Guarujá. E ele falou, o Guarujá tem que escolher se nós vamos ser a pérola do Atlântico ou se nós vamos... hoje não pode falar favela, se nós vamos deixar cheio de comunidade, não é isso? Então, realmente, ele já tinha avisado isso.
né? Avisado isso naquela época. E aí nos tomou providência, alguns governos que nós até citamos aqui fizeram mais vistas grossas e a coisa no Guarujá pegou. Hoje, no Guarujá, de 300 mil habitantes, 100 mil moram em comunidades ou subhabitações, né? E nada contra ninguém, evidentemente, as pessoas têm que morar, mas de cada 3 pessoas na rua, uma morar em comunidade ou subhabitação é uma coisa que nos deixa triste, olha só, né? você fala de 300 mil, 100 mil, você fala de 1/3, exatamente 1/3, né? Muita gente, 100 mil pessoas, crianças, idosos, etc. E é um problema muito sério, porque os prefeitos, né? E a gente fala do Estado, fala da União, mas como dizia André Franco Montoro, as pessoas moram nas cidades, as pessoas não moram nos estados e nem na União, as pessoas moram nos municípios. Ponto. O que acontece? O poder público nada faz. Alguns fazem, olha, vamos construir pelo CDHU, vamos construir moradias. Em São Vicente começaram a construir, as obras pararam, saquearam tudo, levaram telhados, estruturas, agora é que estão retomando anos. E não vai adiantar você tirar aquela pessoa de lá, eliminar aquele foco, né? E permitir que outro entre no lugar. Então você tira aquela pessoa, contempla com um apartamento popular, pagando, etc., pela CDHU, etc., não importa, e outra família de outro local, de outra cidade, toma conta do antigo imóvel. Quando ele mesmo não vende aquilo quando no ele contrato mesmo de não papel, vende, não adianta, e volta, né? E aí nós ficamos com submoradias, pessoas que não têm esgoto, não têm estrutura para transporte, o transporte público não entra, o coletor de lixo não entra, não existe estrutura sanitária, não existe água encanada, não existe esgoto, tudo é jogado em uma vala. E aí nós temos esses grandes assentamentos, né? Que, para piorar a situação da nossa conversa aqui, Filete, me parece que diante da pandemia, muitas pessoas reduziram vertiginosamente a sua condição econômica, nós sabemos disso. Muitas pessoas perderam o seu emprego, o seu poder econômico. Muitas pessoas vão morar em subhabitações e pior, algumas vão para a rua. Eu assisti recentemente uma matéria em um jornal de grande circulação nacional falando da quantidade de pessoas, moradores de rua, que isso cresceu muito na cidade de São Paulo e nos grandes centros. Pessoas que tinham ali uma pequena economia, tinham emprego, não tem parentes, não tem para onde correr, não tem um plano B, não há um plano B. Ah, mas há o albergue, não tem espaço para todo mundo. As pessoas foram para a rua, pessoas morando na rua ao relento com crianças, né? E o que o poder público faz em virtude disso? Sim. E ainda criticam aqueles que vão levar comida, né? Aqueles que ainda vão levar comida, aquelas pessoas boas, aqueles anjos que se propõem a gastar dinheiro, embalar a comida, fazer a sopa e ainda levar para o pobre miserável que está passando fome. Algumas pessoas criticam, vai dar comida para a pessoa, o sujeito não tem outra opção. Ou ele implora aquilo, porque existem ainda pessoas boas que o fazem. Ô Armando, o Instituto Eu Sou da Paz caracterizou que no Litoral Sul estão um dos crimes mais violentos do país, né? Realmente mais violentos da região e do país. Você acredita, como advogado criminalista que no Litoral Sul do nosso estado estão os crimes muito violentos? Olha, o crime acontece no mundo todo, não é de hoje, né? O primeiro crime conhecido do mundo, um irmão matou o outro, né? Nós sabemos disso. Então o crime é um fenômeno da sociedade, do ser humano. Agora nós falarmos que o litoral sul, talvez em algum momento, talvez se nós pegarmos um período, né, de tanto a tanto, aconteceram 2, 3 latrocínios ali pelo número da população, naquele instante, naquele ano, naquele semestre, trimestre, é o local de maior incidência. Não quer dizer que o litoral norte não passará a ser, não quer dizer que a Grande São Paulo, pelo fluxo de pessoas e pelo adensamento de seres humanos que moram ali, mais de 20 milhões, verdadeiros países, né? Portugal mesmo não tem esse número de pessoas e a Grande São Paulo, contando São Paulo cidade e a Grande São Paulo, passa de 20 milhões. É um adensamento enorme, quantidade de crimes que acontecem diariamente, de mortes, etc. Então você falar que esse ou aquele ponto do Estado, eu não acredito nisso, até porque é momentâneo. Naquele instante, naquele período, apurou-se isso. Não quer dizer que outro local não passe a ser. Sim. Também tivemos aí o nosso Santos Futebol Clube, né? Vencendo ontem de 1-0 pelo Sport, né? O Santos que
foi na Ilha do Retiro e ganhou. E o São Paulo que conseguiu aí, com o Luciano, que estreava aí o empate contra o Bahia, a torcida reclamando muito, né? Parece que o Santos respira mais aliviado, né? Eu vou ser bem sincero para você, Filete, eu não acompanhei o jogo, né? E não sei se talvez diga isso, o telespectador não goste. É muito pouca preocupação com o esporte hoje, porque estou vendo aí a nossa cidade, não estou aqui trazendo as trombetas do apocalipse, muito pelo contrário, mas observo a nossa cidade em uma derrocada na economia, o centro da cidade fechado, né? Praticamente os comerciantes que lá existiam, um ou outro sobreviveram. Tem o escritório no centro? O escritório é no centro. Perto do fórum. Perto do fórum. Ali é diferente, né? Ali tem um pouco mais de vida, né? Um pouco mais de vida. A parte lá dos despachantes aduaneiros, a mesma coisa, tem mais vida. Mas o centro da cidade está muito parado, não por conta do atual prefeito, mas das antigas gestões. Não adianta fazer centro vivo para botar barzinho de final de tarde. Precisa levar moradia para o centro de Santos, moradia popular. Precisa ter serviço no centro, criar bolsões de trabalho para que o centro volte a ter a pujança que outrora já teve. Nós temos fotografias antigas na nossa cidade. O centro era a locomotiva da nossa região. Hoje o centro, após 6 horas da tarde, é nada. Se você for ao centro num final de semana caminhar, fazer um passeio, é até algo perigoso. Então, voltando, respondendo a sua pergunta, eu não assisti o jogo, até porque ontem estava muito atarefado com o meu trabalho, mas o Santos ganhando sempre é uma felicidade. Eu entendo que também não é só a habitação no centro, né? Tem que ter atração, né? Por exemplo... serviço, agregar serviço. Por exemplo, quem iria morar hoje no centro, tudo bem, você faz habitação muito popular, mas quem queria morar... Eu acho que do Valongo até o Outeiro de Santa Catarina, teria que ser uma área preservada, e aquele armazém 1/8 nós perdemos a oportunidade de transformar igual o mercado do Pará, ou o Porto Madeiro, porque aí nós teríamos atrações, melhoraria o Museu Pelé, agora vai passar o VLT, e eu deixaria, eu acho, mas eu acho que pode contratar uma empresa de umas pessoas que tenham mais visão, mas acho que do Valongo ao Outeiro ali, poderia ser uma área nobre, de shows, de restaurantes e tal. E você na Vila Nova e no o antigo bairro chinês fazia moradia. Você vê que o bairro chinês ali tem terrenos ali que poderiam ser construídas habitações populares, ou até nem tão populares, porque foi um bairro que morou. A riqueza da cidade começou por ali, né? Ou seja, então é uma coisa que, por exemplo, você vê, tem um hotel construiu ali, você vê num local que estava... De repente falou, pô, o centro agora, vai que vai, né? Com a questão do pré-sal, 5 prédios da Petrobras que iam sair e tal, as pessoas acreditaram e tal. O que você acha como frequentador do centro, já que você tem um escritório lá, assim como o Vicente Cassione, como o Marlaíno, vocês que estão no centro ali, o que você acha que poderia melhorar? Porque há tempos de Santos, novos tempos, o centro, a questão do centro e tal, mas nunca, de uma certa maneira, aquilo, eu vejo advogados vindo para o Gonzaga, vindo para a Ponta da Praia, eu vejo médicos que antigamente tinham o comércio, né? Hoje a pessoa tem mais tranquilidade de trabalhar num shopping, como você falou, se você for depois das 18h30 lá no centro, você vai ver um pouco meio escuro, meio vazio, é meio complexo, né? Sim. Como eu disse, por que pessoas morariam no centro da cidade ou na cidade, como nós mais antigos falamos, né, Filete? A pessoa fala assim, eu vou à cidade. A cidade, os mais antigos, referem-se ao centro de Santos. Quem moraria? Aquele que não poderia morar na praia, que não tem condição de comprar um imóvel próximo à praia. Nem todos podem morar ao pé do mar ali, junto ao mar. Nem todos podem fazê-lo. As pessoas mais humildes morariam no centro da cidade. Nós não temos hoje habitação digna no centro da cidade. Nós temos ali cortiços, nós temos casas humildes, onde muitas pessoas moram sem condição. E é um local hoje conhecido pela prostituição, todos nós sabemos disso. O centro da cidade após as 6 horas é isso que nós temos lá. Não existe serviço agregado. Qualquer grande cidade ou cidade de médio porte do mundo, principalmente as europeias, eles preservaram o centro da cidade pelo aspecto histórico, pelo viés histórico, e isso torna-se até local para que pessoas procurem bons restaurantes, boas casas de show, ou até mesmo para conhecer aquele espaço. Nós não pensamos isso na cidade de Santos. Lembrando que o nosso aspecto histórico, o nosso viés histórico aqui é gigantesco. Nós temos aqui uma infinidade de pontos históricos
que remete ao tempo do Império, e tudo isso está abandonado, literalmente abandonado. Os jovens nem conhecem. Às vezes o turista vem aqui e passa a conhecer. O santista mesmo não conhece, né? Casarões, locais importantes, prédios, até públicos mesmo, muito bacana, muito interessante o estudo dessa parte histórica do centro da cidade para quem gosta. Nós não fomentamos isso. Agora, restaurantes, serviço, marinas, né? Por que não uma marina no centro da cidade, onde as águas são abrigadas, você ter ali embarcações, o santista ter a sua embarcação e fomentar o centro. Se nós fizéssemos isso, nós traríamos pessoas que viriam para o centro, morariam no centro e, óbvio, precisaríamos de serviço, rede de supermercados, né? E o centro passaria a ter vida. Padaria, comércio, colégios. Colégio, nós temos colégios, né? Sim. Inclusive um fechado. Temos o Colégio Acácio, que é do estado, que está fechado. Né? Fechado, um prédio tão lindo, já daqui a pouco em ruínas, né? Temos vários prédios públicos em ruínas, né? O Palácio da Polícia. O Palácio da Polícia que está se desmanchando, né? Parece de farinha, está caindo aquilo há anos, não sei quantos anos, acho que nunca. E ali já abrigou até cadeia, né? No quinto andar, abrigou, né? Cadeia. É um prédio histórico, de presos políticos. Aquele prédio remete ao final dos anos 40, início dos anos 50, quando ele foi entregue ao poder público. E parece que de lá para cá nunca fizeram uma pintura externa. Internamente sim, mas externamente nunca fizeram absolutamente nada. O prédio está caindo, um prédio bonito da nossa cidade e que o governo estadual abandonou. Está cercado para que carros não possam parar no entorno, porque qualquer hora vai cair um pedaço de cimento ali. Tomara que não em cima. E vai se perdendo, né? Porque vai se perder, a história vai se perdendo. Tinha uma galeria de arte, já não tem mais. Sim. As pessoas. Você não consegue fomentar cultura, não consegue fazer um trabalho, está tudo infiltrado. Observe o que é administração. Ao lado ali nós temos o Colégio Barnabé e ao lado temos o Palácio Saturnino de Brito, que é a sede da Sabesp. É um prédio maravilhoso, até um museu ali. Fica a dica para o telespectador, não sei se está funcionando agora por conta da pandemia, mas... Museu maravilhoso. Leve seu filho lá, leve uma criança, um jovem para conhecer o Museu Saturnino de Brito, tá? Saturnino de Brito foi um engenheiro que fez aqui o saneamento da nossa cidade, né? Criou os canais da nossa cidade há mais de 100 anos. É bacana, esse prédio da Sabesp está bem conservado, né? Sim, muito, muito. Bom, Armando, a Câmara mantém o veto do reajuste dos servidores, né? Então, os nossos digníssimos, alguns, né, senadores, acharam que tinha que dar reajuste. Só lembrando que aqui ninguém tem nada contra servidor e a maioria trabalha muito bem. Mas a gente tem que lembrar que o funcionalismo público consome 14% do PIB, né? E a educação, para a gente fazer uma comparação, 5% do PIB. E a saúde, 4% do PIB. Então, eu vou repetir, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, eles consomem 14% do PIB. A educação, 5% e a saúde, 4,3%. Só para o telespectador ter uma informação. Logicamente que o judiciário trabalhou na pandemia, muitos executivos trabalharam. Mas eu não vi ninguém assim, eu não vi nenhum senador da República falar, olha, eu tenho 100 cargos aqui, eu vou diminuir o salário para 50%. Eu não vi fazer isso, né? Entendeu? Então, assim, com certeza, agora, tá de brincadeira, né? Os senadores querendo aumento nesse momento. Nós vamos quebrar o país, né? Mas a Câmara foi lá e falou, não, vamos segurar isso aí. Sim, nós vemos no momento mundial, né? Não é regional, não é nacional, um momento mundial de pandemia. Todos nós estamos passando em um período atípico, que ninguém esperava isso, ninguém sonhava com isso. Todo dia nós falamos com as pessoas, eu não pensava em passar por esse período na minha vida. De fato, todos nós que estamos aqui na Terra. E entendo que não é o momento de falar em aumento, porque existe uma quantidade, uma horda imensa de pessoas desempregadas. E pior, algumas ainda serão dispensadas, vão perder o emprego, porque a pandemia, ela terá ali, nós estamos, vamos dizer assim, no epicentro dela, né? Mas as consequências ainda vão acontecer, né? As pessoas ainda têm ali uma pequena reserva, o comércio ainda tem uma pequena reserva, os que têm, né? Mas nós teremos um problema muito sério. A indústria automobilística diminuiu vertiginosamente, a indústria branca
parou também. Roupa, você quer comprar roupa, é uma dificuldade porque você não pode vestir a roupa, isso influencia, as pessoas estão sem dinheiro. Outro dia eu fui até o shopping, eu observei lá as pessoas tomando aquele sorvete de casquinha, é o que se consumia no shopping. Porque roupa mesmo, as pessoas comprando... Ou loja de liquidação também, né? Loja de liquidação, fazendo ponta de estoque, aquele negócio todo, aí vende alguma coisa. Agora as pessoas compram na necessidade. Quem vai sair hoje para comprar uma geladeira nova? Aquele que a geladeira quebrou. Você vai trocar de automóvel agora, nesse momento, comprar um carro novo? Algumas pessoas podem, claro, e vão fazê-lo, mas é a última coisa que o indivíduo que está sem o seu emprego vai pensar hoje. Então a nossa economia está sofrendo. E às vezes a pessoa, eu vejo muita gente preocupada com os Estados Unidos, né, falando do Trump e tal, mas a pessoa vê assim, outro dia eu estava até no supermercado, um cara comentando, mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de desempregados. Menos, espera só um pouquinho ali. A regra trabalhista, nem só os impostos, os tributos aqui no Brasil, são muito altos para você contratar. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas se você pagar 2 mil para o funcionário, ele recebe, na verdade, 4. Nos Estados Unidos é um outro ritmo. Então, eu prefiro pegar o governo americano com 40 milhões de desempregados do que o Brasil com 15. Por quê? Porque lá é outro rito. Quando voltar a economia, eu chego lá, contrato para minha empresa 2 advogados, 2 veterinários, 2 não sei o quê, 2 seguranças e tal. E se não der, eu demito eles sem ficar com esse passivo enorme. Diferente do Brasil, que tiveram até alguns comerciantes, por exemplo, vou citar um exemplo, não vou citar o nome aqui, porque um comerciante aqui de alimentos, que ele tinha 30 funcionários, um restaurante, né? Então, no primeiro mês, ele ficou meio preocupado, ele falou assim, poxa, se eu deixar os caras 2 meses em casa, eu vou ser obrigado a ficar com 12 meses com funcionário. Se eu passar por 4 horas, também não me atende que não vai trabalhar. Então, ele chamou todo mundo e mandou todo mundo embora todo mundo embora. Então ele fez uma dívida de 300 mil, que ele tinha, pagou todo mundo, alguns quiseram até multa, pagou tudo. E aí alguns ele está recontratando agora. Eu falei, puxa, mas foi muita coisa. Eu falei, sim, mas eu não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, como é que eu ia deixar 2 meses em casa, funcionário sem comer, e depois eu ia ter garantido 12 meses? Então teve gente do Gonzaga, restaurantes importantes, que foi obrigado a mandar 30 funcionários embora. Agora, quando reabrir, ele vai contratar 12. Então, 18 foram... Então, é diferente. Se fosse os Estados Unidos, ele contratava os 30 de novo. Porque não teria que pagar esse passivo enorme que existe. Não estou falando que lá está certo, que aqui está errado, mas não dá para comparar a nossa economia com o americano. O americano vai lá, trabalha 5 dias no McDonald's, tá bom, tá. Se não tá, paga, tchau, contrata outro. Então, é diferente. Então, é muito mais fácil você ser contratado lá e é muito mais fácil você ser demitido lá também, né? E não tem tantas amarras. Então, é diferente da nossa economia, né? Completamente diferente. O empresário, quando ele contrata uma pessoa, você disse muito bem, se o funcionário recebe R$2.000, ele está custando, em média, um pouco mais, um pouco menos, R$4.000 mês ao empresariado. Então ele tem um passivo. Quando ele tem 30 funcionários, imagina o passivo. Você falou aí, indenizou as pessoas, gastou R$300 mil, as suas reservas, ficou sem nada. Se ele tiver um problema amanhã, ele não tem como tirar o dinheiro. 55 caixas de cerveja que ele perdeu, porque a cerveja tem uma validade, né? Mesmo ele dando para funcionários algumas, tal, chegou uma hora que estragou, porque tem uma validade. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas faixas, né? Agora vai abrir um pouco mais o comércio. Se a gente começar a aglomeração, tudo, pode voltar e com isso é um prejuízo enorme. Imagine, você tem um restaurante e falou, agora vai abrir 6 horas, agora vai abrir 8, bom, então eu já vou fazer almoço. Aí chega a regride, o que você faz com aquele presunto que você comprou, com aquele queijo, com aquele leite? Né? Você vai doar, prejuízo. Mas outro prejuízo em cima do prejuízo? É só prejuízo. E outro dia eu procurei uma casa de material esportivo para comprar determinado equipamento, e não tinha, eu falei, mas só esses aqui você não tem no seu estoque? A funcionária falou, não, nós não trabalhamos mais com estoque. Não existe estoque. São raríssimos os comerciantes que possuem estoque. Estoque é artigo de luxo. O jeito de ter uma quantidade infinita lá de materiais é artigo de luxo. Hoje ele tem o que possui ele na prateleira. Quando vender aquele, ele vai pedir outro ao seu fornecedor, ao seu representante. Então olha como mudou e vai mudar mais. Só espero que alguma coisa sobre de bom, né? Nós estamos aí... Talvez lições, né? Lições. Nós estamos trabalhando hoje, digo no Poder Judiciário, né? Estamos trabalhando de forma remota e as audiências também são dessa forma e, por incrível que pareça, estão funcionando muito bem.
Eu penso dessa forma, talvez um outro colega, um outro advogado entenda que não. Eu entendo que funciona muito bem, o juiz está na sala dele, o promotor na sala dele, o advogado no seu escritório, né? E as audiências funcionam ali com perfeição na hora que foi marcado, começou, pelo menos os casos, os meus. Mas eu tenho visto elogios. A Michele Tiziani comentou outro dia, juízes trabalhando no domingo, juízes trabalhando até feriado, por exemplo, você mandava uma petição, respondia no domingo, respondia no sábado, então eu acho que o judiciário trabalhou, né? Pelo menos o que eu escuto dos meus colegas, assim como você, dos meus amigos advogados, é que trabalham normalmente. Com exceção dos processos que não são digitais, né? Sim, os processos físicos são antigos, mas vamos entender o seguinte, uma hora eles vão terminar. Sim. São processos que estão aí, são muitos ainda, o telespectador fique sabendo que são muitos. Digital começou faz quantos anos? Assim, de uma forma mais intensa, há uns 5 anos, 6 anos. Quer dizer, processo de 10 anos para trás, já está tudo físico, ainda demora mais, né? Existem processos ainda, como você disse, de comarcas que ainda não tinham a digitalização e eles estão aí ainda. Mas uma hora eles vão terminar. Realmente, tanto o Poder Judiciário, a Advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, ela consegue trabalhar com um computador à distância, fazer ali as suas peças jurídicas, exceto a audiência, algumas delas, por exemplo, o plenário do júri, em que determina-se a presença, porque o juiz precisa observar que as pessoas não tenham comunicação e é imprescindível que os jurados no júri não se comuniquem. Se caso exista a comunicação, esse júri poderá ser anulado, poderá ser dissolvido. Então, o júri ainda não existe solução, por enquanto. As demais audiências, todas elas podem ser feitas de forma remota. Sim. Bom, você já sabe, você que está assistindo o programa agora ao vivo, às 13h30, e está assistindo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, pelo www.tvcomsantos.com ou pelo Facebook do Ação em Reação, você pode mandar sua pergunta agora pelo WhatsApp ou pela mensagem aí pelo 13, para quem está fora de Santos, 997 11 5545. Pergunta para o doutor Armando de Matos, perguntas aqui para o nosso programa. E lembrando que temos a reprise de hoje às 23 horas na 1h da manhã do sábado, que vai estar bastante frio 1h da manhã do sábado, mas você pode acompanhar debaixo do edredom, de uma coberta, a nossa reprise do Ação em Reação. Brincadeiras à parte, nosso intervalo é muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta, nossa reação nesta sexta-feira chuvosa, mais um dia, uma sextou, né? Sexta-feira, as pessoas já estão pensando no final de semana, embora muitas pessoas trabalhem no final de semana, né? Mas sempre é uma alegria para muitos que podem descansar, que podem, de uma certa maneira, tomar seu vinho, sua cerveja, ou ficar em casa vendo um filme, vendo futebol. E teremos futebol bacana esse fim de semana. O Santos joga com o Palmeiras no domingo. E no mesmo horário, o PSG joga com o Bayern na final da Liga dos Campeões. O Neymar sendo apontado aí como um postulante ao melhor do mundo e o Lewandowski do outro lado. Eu acho que por justiça, por regularidade, vou torcer por Neymar, evidentemente, mas eu acho que por justiça o Lewandowski tá com mais regularidade, né? Ele em 46 jogos marcou 55 gols, né? Mas eu acho que tudo depende da final. Em Portugal, onde o nosso amigo Armando de Matos adora Portugal, a final PSG representando a França e Bayern representando a Alemanha, um jogaço de futebol. E a minha amiga Cristiane estava falando aqui, vamos mandar um abraço para a Sociedade de Beneficência Portuguesa, hoje completa 161 anos, um abraço para Ademir Pestana, para o Mário, para toda a equipe da Beneficência, que trabalhou bastante agora na pandemia. É uma comemoração, vai ter uma nova ala com 18 apartamentos, 2 de enfermaria, totalizando 22 leitos, com o que se há de mais moderno nos padrões de hotelaria. O hospital também comemora a aquisição de um novo aparelho de ressonância magnética, que possibilita exames em todo o corpo, com ênfase nos exames cardíacos e oncológicos, inclusive de mama, com a possibilidade de exames diagnósticos de doenças degenerativas e como o mal de Alzheimer. A Beneficência Portuguesa, nos 161 anos de amor e de vida. Parabéns à Beneficência Portuguesa, né? E a gente fica contente com o crescimento dos hospitais da região, né? Porque Santos é uma cidade polo e nós temos que cada vez aparelhar melhor os hospitais de seres humanos competentes e aparelhagem também, não é isso? Aqui os parabéns à Beneficência Portuguesa, hospital referência, muito antigo. Me lembro do senhor Armênio Mendes falando, foi um dos precursores, ele tanto ajudou, né, esse hospital, e realmente é um marco na nossa cidade, como a Santa Casa também. A Santa Casa, se não me engano, a mais antiga do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Mas vamos dar os parabéns aos médicos, aos funcionários e às pessoas que fazem a gestão da Beneficência Portuguesa. O Walter Alves, o pequeno polegar, meu amigo Walter Alves está aqui. Um abraço para o Armando, meu grande amigo criminalista. Outro! Mesmo antes do... Temos que trazer o Valtinho aqui, vamos trazer o Valtinho de volta aqui no programa, tal. Grande Valtinho. Mesmo antes da crise do coronavírus, vários comércios, Armando, já vinham fechando. No centro de uma padaria da Amador Bueno, que tinha um pão de cará famoso, parada obrigatória de vários advogados que tomavam café. Hoje, Filete, você está parecendo um promotor de justiça.
Mas tá brincando comigo aqui, né? Tá dizendo que tem um veterinário na prefeitura que ganha 29 mil segundo o portal da transparência. Não sou eu não, tá? Não sou eu não, porque tá ganhando mais que o prefeito, mas está no portal da transparência, mas não sou eu não. A Regina do Novo, o atual prefeito está administrando nossa cidade há 8 anos. Portanto, minha opinião é que ele é responsável também pela estagnação e decadência do Centro de Santos e também pelo aumento das palafitas. Poderia ao menos ter indicado um projeto para o centro, não eleger o centro como a prioridade, a Regina do Novo. Aqui tem o meu amigo Alcides Catarino e Écio Lescrec, mandando um abraço para você. Outro, o doutor Ércio. E aí, Gisele Ezequiel também mandando boa tarde para todos aqui, mandando um abraço para o Armando, para o Filete. A Flaviane, o programa está ótimo, vocês estão rápidos e falando de vários assuntos. O Alcino, pergunte ao doutor Armando, por que a cidade nossa não investe no turismo? Você sempre fala, Filete, que o turismo é a grande fonte de renda. No mundo, é a primeira receita. Aqui em Santos, segundo ele, evidentemente, não fazem nada. Qual o motivo? Você vai para outra cidade, tem pacotes de Gramado, Blumenau, Guaxupé. Aqui não tem pacote em lugar nenhum. Você vai para outras cidades, você não escuta falar de Santos, é estranho. Eu também sempre falei isso. Você vai viajar agora para Natal, tá lá. Gramado, Blumenau, Florianópolis, agora nem tanto, mas vamos esquecer a pandemia. Você vai para Florianópolis, está falando lá de Natal, está falando do Recife, de Olinda. Ninguém fala da região da Baixada Santista. Falta hotéis? Não falta. Nós temos até os 5 estrelas aqui, o Sheraton. Nós temos pensões ótimas também, 1 estrela. Temos tudo. Mas falta o quê? Não sei o que falta. Mas não tem os fortes para conhecer. Falta sim, Filete. Eu sei o que falta. Vontade. Falta um aeroporto. Aí sim. Nós temos aqui cidades maravilhosas, dentre elas Rio de Janeiro, você falou 2 ou 3, 4 ou 5 aí. Falta nós pensarmos no turismo. Nós não sabemos ainda, Santos não definiu. Não há uma definição ainda se Santos é uma cidade portuária ou se Santos é uma cidade turística. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pode, claro que pode, mas nós precisamos fomentar o turismo. Olha como o telespectador, todos que você falou aí o nome, estão atentos. Nós precisamos de um aeroporto. Precisa gastar milhões com o aeroporto? Não, está construído, é a base aérea de Santos, aqui no Guarujá. O que precisamos é fazer com que ele comece a operar. Lógico, nós não vamos receber voos internacionais aqui, Filete, até porque não carece. A pessoa que vai fazer um voo internacional vai para São Paulo, vai para Campinas, porque a pista não detém o tamanho necessário. Mas para voos domésticos, ou pequenas pontes, né, ou ligações, se nós tivéssemos aqui uma ponte Santos-Campinas, e de lá a pessoa vai pegar algum outro voo para outro local, várias empresas estão operando hoje em Viracopos. Volta e meia eu faço voos para Viracopos, vou até Viracopos para de lá sair para algum lugar do país. Se tivesse uma ponte com lá, já ajudaria muito, hein? Como? Se tivesse uma ponte com lá, a pessoa viria de Manaus para Campinas, de Campinas para Santos. Sim. Digo, ponte não é ponte física, ok? É a ponte aérea. Pô, se o aeroporto, a base aérea fosse de fato efetivado e há condição para isso, né? Lógico, nós precisaríamos fazer alguma ligação para que o santista não precisasse ir pela balsa, que aí perderia o sentido. Alguma ligação, algum barco que levasse o turista ou usuário do aeroporto do centro da cidade para a base aérea. Isso é fácil, isso é tranquilo de ser feito. Agora, o que nós precisamos, traduzindo aí, respondendo ao telespectador, é nós ativarmos o nosso aeroporto. Daí para frente, nós teríamos sim um fomento substancial, não só na cidade de Santos, mas na região toda, porque o turismo não seria só Santos. As pessoas procurariam o litoral norte, que é tão bonito, do Guarujá para frente. Por São José do Rio Preto tem aeroporto, certo? Aquele pessoal lá tem uma riqueza enorme naquela agropecuária e tal. Você poderia pegar de lá, vir aqui para Santos para embarcar num navio agora no turismo, né? Ou seja, você teria condições de viabilizar muito mais o turismo aqui na região. Veja, né? não só isso, porque a temporada de cruzeiros, lamentavelmente, ela é só aquele período. Há um projeto para estender o ano todo. Agora vai ser novembro a abril, né? Parece que é um projeto em 1 ou 2 embarcações o ano todo. Até acredito que isso tenha força. Agora precisa de um aeroporto, porque imagina você mora em Presidente Prudente, lá divisa com outro estado. 8, 9, 10 horas de estrada, ele vai mudar o percurso. Falar, eu vou para outro lugar, eu vou para Campinas, lá pego um voo, vou para a Europa, né?
diferente. Se nós tivéssemos um aeroporto aqui para recebermos uma aeronave, 2, 3, 4 aeronaves dia, como pequenos aeroportos, né? Para fomentar o turismo na nossa cidade. Enquanto nós não tivermos um aeroporto funcionando, nós não vamos desenvolver no cunho isso turístico. É verdade, que todas as cidades que nós citamos têm aeroportos, Sim, né? em todas, sem exceção. Sem exceção. Sem Então, exceção. você, muitas vezes o cara vai vir de presente por dentro aqui, pegar Castelo Branco, 10 horas, era passar por São Paulo. Tudo bem que agora já tem o Rodoanel, mesmo assim, muitas pessoas à noite não gostam de pegar o Rodoanel. Quer dizer, o cara vai pegar 10 horas de viagem, ele vai para outro lugar, né? Há pouco tempo, agora eu fui até Itajaí e ao lado tem o aeroporto Navegantes, né? Que Itajaí ao lado. Navegantes, um em frente, né? É em frente, são cidades contíguas, Cidades né? pequenas, né? Pequenas, minúsculas, mas lá tem um porto. Tem um porto de Itajaí. E ao lado, do outro lado aqui, a cidade de Navegantes, que tem um aeroporto. Pequeno, mas existe. E um voo Congonhas para lá, 30 minutos. É decolar e pousar. Foi o tempo. De carro, quantas horas seria? São cidades bonitas, bucólicas, mas não tem o poderio do Porto de Santos, não, né? Lá tem um porto, né? Tem um porto, mas não compara com o Porto de Santos. Não compara. E aqui é o maior porto da América do Sul. O maior porto da América do Sul, o nosso Porto de Santos é o maior da América do Sul. Talvez amanhã outro porto desenvolva mais, mas por enquanto somos nós, né? Nós temos um porto crescendo muito no Espírito Santo de minério de ferro, né? Um porto, e o projeto é fantástico, né? É invejável, né? Temos outros, mas atualmente o Porto de Santos é o maior da América Latina. Sim. Sem aeroporto. Sem aeroporto. Sem aeroporto. Quer dizer, uma injustiça. Não dá para entender e isso. Pode ser na Praia Grande, pode ser em Itaém, pode ser na base aérea. Fala a base aérea de Santos, porque já está construída a pista, o custo operacional da pista, de torre, navegação, tudo isso está lá. Precisaríamos fazer a recepção para os turistas. Por que não sai isso aí? Por conta de uma série de interesses. Por que não levaram o monotrilho até o interior do aeroporto de Cumbica? Por que o turista é o único aeroporto do mundo, acho que do mundo, né? Não falar do mundo, que o monotrilho não chega no interior do aeroporto. Por quê? Porque a empresa de estacionamento que explora aquele colosso fala, não quero que o camarada venha de carro, para quando você faz uma viagem internacional, gaste 400, 500 reais. Sim. E às vezes o carro ficando na chuva, né? Não, às vezes não, quase sempre. Quase sempre ficando na chuva, quase né? Quase sempre. Só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Bom, realmente é complexo. Armando, nós falamos durante a semana, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Eu até fiz uma enquete aqui e foi goleada, né? Foi mais goleada do que Bayern e Barcelona, do que Brasil e Alemanha e tal. Foi goleada. As pessoas, a questão do aborto da menina de 10 anos, né? Que inclusive saiu no site o nome da menina, ela vai mudar, o juiz autorizou ela a mudar de nome, quer dizer, é uma confusão. Ela que é do Espírito Santo, foi abusada por um parente, o juiz, na sua sabedoria, mandou operar lá em Recife, fazer o procedimento, e lá na porta do hospital, gente a favor, gente contra, imagine o trauma para essa menina de 10 anos, né? Que vai mudar inclusive de cidade, de estado, vai ser amparada pela lei, vai mudar de nome, enfim, né? E as pessoas aí, muita gente contra o aborto. Eu também, assim, em pessoas normais, situações normais, eu também sou contra. Agora, quando vai nascer uma criança sem cérebro, quando vai nascer uma criança com um problema muito grave, ou no caso desse, eu sou totalmente a favor, né? E aí eu queria saber sua opinião, porque muita gente criticou, inclusive o médico, que tinha uma ordem judicial para cumprir aquilo lá, e ordem judicial a gente cumpre, né? Não, tal, foi criticado, tal, é uma coisa assim meio complexa. Você como advogado, como é que você encara isso? Esse caso deve ser analisado em vários pontos distintos. Em primeiro lugar, isso acontece todos os dias, todas as horas no Brasil. É um caso que uma ênfase muito grande, porque uma pessoa, que eu não vou falar o nome, veiculou o nome dessa menina propositalmente para atrair os holofotes para si. E essa pessoa acabou pela segunda vez com a vida dessa menina, precisando até ela depois, amanhã, precisar trocar um nome, né? Olha só que absurdo o prejuízo que essa menina terá, os prejuízos que ela está tendo logo no preâmbulo da sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto. Menina, 10 anos, primigesta, ou seja, primeira gestação, né? Deve ter sua primeira menstruação agora, menarca, já engravidou de um parente, isso que eu quero enfatizar.
maioria dos casos de violência sexual, a grande maioria avassaladora, ela acontece dentro de casa. Ah, mas existem pessoas que são violentadas na rua. Existe. É menor? É menor. Os casos de violência sexual acontecem dentro de casa. Na rua vira meio público, né? É público. A pessoa fica sabendo. Fica sabendo. É o pai, é o irmão, é o tio, é o indivíduo que é amigo da família que ficou ali durante um tempo com aquela criança, com aquele jovem, e às vezes esses segredos são guardados por anos. Quando vem à tona, quando a pessoa consegue verbalizar aquilo, ou porque na escola começa a ficar mais assim, acabrunhada, mais triste, a professora presta atenção e leva ao conselheiro tutelar, que é um trabalho muito bonito também feito por eles, e leva ao conhecimento das autoridades. E aí o caso aflora e nós temos ali um processo. Muito bem. Com relação a isso, para ficar claro ao telespectador, esse tipo de caso acontece com 10 anos, é com 9. Com 11, 12, muito comum. A maioria das vezes, a grande maioria, o parente, é o pai, é o irmão, é o primo, é alguém do entorno da família. Ponto. Com relação ao que aconteceu no hospital, uma ordem judicial e o outro médico falou, eu não vou cumprir por conta do prazo. Realmente, existe um prazo que o ser humano suporta para que esse procedimento, né, a raspagem, a curetagem, seja feita e a pessoa não corra risco. O outro médico especialista fez, através de remédio químico, né? Fez e deu certo e me parece que a mocinha passa bem. Com relação ao aborto, deixar claro ao telespectador, o Código Penal já contempla isso. Pode abortar? Pode abortar, em 2 situações. Quando a moça ela é vítima de estupro, né? Ou seja, uma gravidez violenta. A outra possibilidade é quando a mãe, a gestante, corra risco de morte. Então o médico fala assim, ó, se acontecer o parto, grande probabilidade de você ter um problema na hora do parto e entrar em óbito. Então o Código Penal contempla isso. Existem situações que não estão no Código Penal e foi o ministro Marco Aurélio Mello, se eu não me engano, que já deu liminar acerca disso, para o procedimento do aborto, o caso do anencéfalo. O que é o anencéfalo? É aquele feto que vai nascer sem o seu cérebro completo. Não é que não tem cérebro, não existe isso. O cérebro não é completo. E aí, através de exames preliminares durante o pré-natal, o que é feito? Pede-se uma autorização e isso se discute. Se pode ou não pode. Isso discute. O Marco Aurélio Mello já deu liminares acerca disso. Agora, se a mulher foi estuprada ou se a mulher corra risco de morte, o Código Penal contempla, o Serviço Público de Saúde, o SUS, faz isso, tá bom? Agora tem um prazo para ser feito isso. O que as pessoas não querem discutir e ficam misturando direito penal com religião é a autorização do aborto em todos os casos. Né? Então, me parece que as pessoas confundem alhos com bugalhos. Né? Nós não paramos ainda para falar sobre isso. Nós não paramos ainda, eu digo o Congresso Nacional, para rever o assunto do aborto. Enquanto nós não pararmos e nós observarmos isso de forma técnica, mas vem o religioso e fala assim, não, eu não quero, não pode, isso é proibido, e foram lá na porta lá do hospital, no momento do procedimento, ainda criaram outro trauma para a menina como se ela fosse uma bandida. Quem tem a ordem para fazê-lo, quem determinou foi o juiz de direito, tá bom? Que é o dono da caneta. Segundo lugar, a menina de 10 anos não tem capacidade civil nenhuma para decidir nada da sua vida. Absolutamente nada. Decidiram por ela. E, muito triste, mas essa menina vinha sendo violentada por 4 anos, desde os 6 anos. Os avós talvez até soubessem disso, não estou querendo acusá-los, mas até entendo que sabiam. Mas não levaram o conhecimento da autoridade, porque se o levassem, o filho seria preso. O filho, esse rapaz que foi preso agora, ele é o causador. Vamos aguardar o exame de DNA, que será feito com os restos mortais do feto, né? E com os restos do feto, vamos aguardar se realmente ele é o pai. Mas um caso muito triste, muito chato, 10 anos, uma criança passando por uma mulher, né? Uma criança. E você, o Adnet, que é comentarista e humorista,
Ele falou que sofreu violência na infância, né, dele, e que ele fala hoje abertamente disso, né, um cara empresário, consagrado, tal. Ele fala abertamente disso, mas ele fala que quando ele fala disso, depois de 2, 3 dias, é uma pequena depressão e ele chora. Mesmo ele sendo bem-sucedido, sendo alegre, tendo bem-sucedido financeiramente na vida, ele falou que é um trauma que você nunca esquece. E isso, para ele, que é um cara bem-sucedido, faz o que gosta, tal. Imagine para essa menina de 10 anos, né? Esse trauma vai ter que mudar de nome, mudar de cidade, o trauma para a família, é muito difícil, né, Armando? Isso é uma sequela, não corporal, mas da mente, que será inesquecível. Inesquecível. Aconteceu uma coisa muito ruim com esse indivíduo que você falou o nome, aconteceu com essa moça, com essa criança. Eu só falei o nome porque ele mesmo falou. A própria Xuxa também externou que sofreu violência sexual na infância, né? Sim. Então, só para que vocês saibam, isso é algo que o profissional da área de saúde precisa trabalhar a vida toda com esse indivíduo, porque eles terão, essa menina, essa criança, terá uma sequela enorme que vai demandar muito tempo para amenizar o prejuízo dela. Muito tempo. Tá cheio de brincalhão aqui. O Alcides Catarino tá falando, vocês estão bonitos hoje, vocês vão tirar foto? Tá, obrigado. Obrigado. Tem aqui o José Augusto. O programa está de parabéns hoje, muito obrigado. O Alcino Bela Nas do Armando, aqui não consegue nem fazer um túnel ligando a Zona Oeste, imagina o aeroporto, nunca. Não, mas o túnel tem que fazer, o aeroporto já está pronto, é só adequar, né? O aeroporto já está pronto, é só adequar, fazer as regras e tal, mas o aeroporto já existe, né? Por isso que é muito mais fácil que um túnel, né? Sim, o aeroporto está pronto, o que precisa fazer é a licitação ao telespectador, esse é o problema, porque tem uma série de interesses, de uma série de lados, né? Até na exploração, na operação, e aí vocês sabem o que acontece quando cai para licitar. Então não preciso contar aqui para vocês, para nós não perdermos tempo, precisaríamos de outro programa para falarmos sobre isso. Agora, o túnel da Zona Noroeste seria uma obra fantástica, porque as pessoas ingressariam vindo de São Paulo e já cortariam um grande pedaço. E nós temos um túnel ali no Morro do Voturuá, para o Santista e o Vicentino que não sabe, ali é um túnel que nós guardamos a nossa água, a água consumida em São Vicente, em Santos, ela é depositada ali, decantada, tratada, e parte vem para Santos e outra parte para São Vicente. Quem construiu isso foi Paulo Salim Maluf no começo dos anos 80. Sim. Embaixo do Morro da Asa Delta. E construiu a caixa d'água da Pedro Lessa e construiu a ponte do Mar Pequeno. Faltou alguns Maluf para a gente... Não, a caixa d'água da Pedro Lessa não foi ele que fez. Não, a ponte do Mar Pequeno foi. Se não fosse, não estou defendendo aqui, algumas pessoas odeiam, outras amam. Mas se não fosse Paulo Salim Maluf, que construiu a ponte do Mar Pequeno, para nós irmos a São Vicente, e iríamos hoje, sabe como? Pela Ponte Pêncio. Quem tem um pouco mais de idade lembra que tinha, como é até hoje, né? Abrir o farol, vai e volta, e o fluxo para irmos à Praia Grande, eu fui muitas vezes, enquanto garoto, era pela Ponte Pêncio. Hoje não, nós chegamos em Praia Grande rapidamente. Imagine que o número de carros tem hoje para ir para Praia Grande, tem que marcar a hora. A Praia Grande ia ser pior que entrar em Ilhabela no verão. Muito mais, no carnaval. Eu digo que a Praia Grande desenvolveu muito, mas muito mesmo, por conta da ponte do Mar Pequeno. O Mário Sérgio está bravo, boa tarde, não adianta ter aeroporto se não tem gente competente que entenda de turismo. Isso é verdade. Uma mensagem do Campo Grande. Isso é verdade. É verdade. O Rafael da TV Com tá tirando o sarro do Bruno aqui. Tem fila ou senha para indicação de namorados para o Bruno? Calma, de repente ele está se acertando, que a Fernanda Vanucci falou que o Bruno está separado agora, tal. E aí o cara está brincando que o Bruno tem que ir para o Partido Novo e se tem senha ou fila para indicação de namorado para o Bruno. Não sei, de repente ele está se acertando com a ex, nós estamos brincando com ele desse jeito, a coisa vai pegar, né? O Paulo Dado Costa, excelente programa, brilhante colocação. Um abraço para você, Filete Armando de Matos. Muito obrigado. A Cristiane da Beneta agradecendo pela fala. O Uriel Vilas Boas, gostaria de saber quando teremos uma participação efetiva do empresariado assumindo seu papel na recuperação do nosso centro histórico. Essa pergunta deve ser feita ao empresariado e ajudar o empresariado. Não adianta a redução de IPTU um pouquinho para que ele contemple o imóvel, etc.
a prefeitura, eu digo prefeitura porque, como eu disse no começo do programa, as pessoas não moram no estado, tampouco na União, as pessoas residem nas cidades. Então, esse prefeito não, que daqui a pouco ele vai terminar a legislatura dele, mas a pessoa que ele está indicando e já está aí traçando alguma coisa nesse sentido, oxalá que essa pessoa venha e tenha ideias novas para fomentar o centro da cidade, senão ele será liquidado, acabado. E nós temos ali um poderio muito grande que contempla a parte histórica da nossa cidade. O empresário visionário tem muitas coisas boas para fazer, não digo só hotéis e restaurantes, outro tipo de serviço que pode ser agregado ao centro da cidade. Marinas para guardar barcos, casas de shows, uma série de coisas que podem ser feitas no centro da cidade e para fomentar o comércio e as pessoas saiam dos bairros e migrem para o centro. Dentre elas, uma linha do VLT para o centro da cidade. Porque não adianta nada nós querermos fomentar a cidade se o camarada que mora na Ponta da Praia, na Aparecida, no Marapé, não consiga chegar no centro da cidade com um transporte digno, dentre eles o VLT. Então fica aí a dica para as autoridades. Meu amigo Marcos Alonso, doutor Armando, excelente advogado. Minha família tem dívida de gratidão com o Armando. Meu amigo Marcos Alonso, um dos grandes oftalmologistas do Brasil, né? Muito obrigado. O vereador Banha também assistindo o programa, o nosso amigo Walter Alves mandando mais mensagens, o Tora Poliana, Michele Tiziane de São Vicente, o Braguinha de São Vicente, o José Augusto da Praia Grande, outros Zé Augusto, todos mandando um abraço, parabenizando o programa. Queria agradecer, passou muito rápido, agradecer ao doutor Armando. Muito obrigado, estou de pé e à ordem quando for chamado para aqui estar. Tá certo. Bom, queria agradecer ao doutor Armando, vocês aqui, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vê nossas reprises. Fiquem com Deus e com a nossa assistência e programação. Excelente final de semana a todos e continue com a TV Com aqui. Muito obrigado.